Ei, Ramon, ei, gente. Boa noite, meus queridos. Ei, Bru. Ei, Caetano. Vamos. Ei, gente, boa noite, meus queridos. Ei, Charles. Ei, Thiago, Ronei. Vamos entrando, meus queridos. Temos um encontro importantíssimo essa noite. Que alegria. Oi, Zeca. Que bom, gente. Bruno de Goiânia. Tudo em paz, muito obrigada, com a graça de Deus, muito obrigada, obrigada. Vamos entrando, podem se chegar, vamos entrando. Boa noite, Ronei, obrigada, Bruno, muito obrigada. Vamos entrando, meus queridos, temos um encontro importantíssimo, depois de tanto tempo sem encontrar, né? Deu um intervalo grandão aqui, sem a gente estar juntos, não é mesmo? E vamos começando então, hoje aqui, pensando sobre o amor. Vamos lá, que a gente tem algumas estradas que vão de encontro a esse rio e nós temos muita coisa para avançar nessa noite de hoje, pode ter certeza que sim. Ei, Lourdinha, minha linda, vamos entrando, meus queridos, então vamos lá então. Sejam muito... Pois é, né, gente? Eu já acabei de bloquear o almoço ali, porque é umas coisas que a gente não precisa escutar, não é mesmo? Não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui, não tem nada a ver com minha intenção, com meu propósito e nem comigo. Além de tudo, é desrespeitoso. Então já bloqueei, já tirei aqui. Agora então a gente começa, vamos começando. A vocês, meus queridos, então, nessa linda noite. Que Deus abençoe aqui a sua expansão, o seu crescimento. E que você possa sair aqui desse encontro de hoje com a mente mais aberta, com conexões novas acontecendo aí dentro do seu cérebro para ajudar você a chegar à estrada onde o seu sonho estará manifestado. A vocês, meus queridos. Amém. Bom, então vamos lá. Eu tenho a semana inteira aqui, eu estou escrevendo lá no Instagram, aqui no Instagram, né, falando do amor, preparando a gente para esse encontro, nos preparando. Não precisa pedir permissão, acenando para vocês, meus queridos. Então nós já estamos aqui, vamos entender que a gente já está aqui num preparo, né? A gente já vem aqui, alguma coisa já está... Obrigada, meu querido, muito obrigada. Alguma coisa já está acontecendo dentro da gente. Eu entendo assim. E hoje, toda vez, só para quem está vindo aqui pela primeira vez, sempre que eu falo sobre o amor, eu costumo chamar de afluente do rio amor. Eu falo que o mergulho que a gente vai fazer é nessas águas, são nessas águas, tá? E entendendo que o amor, ele tem vários afluentes, porque às vezes eu vou falar de uma conexão de almas, outro dia eu falo de uma relação de codependência, outro dia eu falo do auto-amor, tudo isso é amor. Então, se a gente pegar aqui o rio, o amor, e a gente for desmembrar, nós temos aqui vários afluentes. Vamos pensar? Várias conversas que a gente pode discorrer, que a gente pode ficar aqui pensando e elaborando dentro desse tema do amor, tá? E nesse texto meu aqui de hoje, ele vem assim, permeando, quando a gente vê um rio, né, um rio ele passa por muitas estradas, ele cruza estradas, ele encontra com estradas. Vamos pensar também aqui a nossa geografia poética, na nossa sexta-feira, né, um pouco de poesia. Vamos pensar também que esse nosso rio amor hoje, ele vai de encontro com algumas estradas, tá? E aí o que eu vou pedir a você? Abra bastante a sua mente, eu espero que você esteja confortável, com roupas leves, os pés descalços, eu escrevi isso lá, não é mesmo? Com a mochila bem vazia, bem vazia. E eu quero que você esteja bem atento durante a nossa conversa, porque no decorrer aqui da noite, eu vou colocar algumas chaves nas suas mãos. Vamos pensar assim? Na hora que você se sentir tocado de certa forma, de uma forma mais profunda, entenda que eu estou te entregando uma chave nessa hora.
E é uma chave muito poderosa, tá? Eu não vou precisar sinalizar, cada pessoa é um universo, não é mesmo? Você que está chegando, cada um de vocês que estão aqui, eu não conheço as dores de ninguém, eu não conheço as histórias de ninguém. Mas nós estamos conectados aqui, vamos entender, numa mesma frequência, igual quando você sintoniza numa rádio. Ah, hoje eu quero escutar um rock, hoje eu quero escutar um mantra. Então as pessoas que estão aqui nessa sala, vamos pensar assim, elas estão conectadas, elas estão sintonizadas a uma mesma frequência. Qual frequência, Cláudia? Do amor, tá? Calma, Gilde. A gente tá só começando. Calma, tá bom? Vamos começando então, gente, meus queridos. Porque o amor é a resposta. O amor é o caminho. O amor simplesmente é. O amor é a fonte de cura maior em todo o universo. O amor é o princípio de tudo. O amor é a cura. O amor é a resposta. O amor é o caminho. O amor é o nosso rio. E nele nós já estamos. Vamos começar o mergulho, então? Então vamos lá, hein? Muito obrigada, Jutaí. Muito obrigada. Bom, então é assim. A gente vai sim, nós vamos pensar sobre o amor, ok? E aí eu começo dizendo para você o seguinte. A maioria das pessoas, o primeiro sonho que a maioria das pessoas quer manifestar é o amor. E, no entanto, é onde mais faz sofrer e é onde menos pessoas conseguem, vamos pensar assim, o desejo manifestado, a satisfação de viver uma relação recíproca e verdadeira, não é verdade? Tem alguma coisa que tem algo que não fecha, tem algo que não encontra. Se a maioria das pessoas quer viver o amor, se eu quero, eu estou fazendo por onde? Vamos entender assim, não é mesmo? Eu estou aqui trabalhando, entendendo que eu estou trabalhando para viver esse amor. Boa noite, Vilas Boas. Boa noite. Agora, aqui que está o X da nossa primeira questão para a gente pensar. Se a maioria das pessoas quer viver o amor e a maioria está vivendo a falta dele, porque quando as pessoas colocam para mim a dor do amor, calma, Paulo Henrique, calma, não é assim não. Na ansiedade você não vai conseguir. Eu nem comecei. A gente nem entrou no rio. Você já está me falando minha chave, Cláudia? Peraí. Eu vou te entregar várias chaves. Calma. Então vamos lá, tá bom? Inclusive a ansiedade, a pressa, ela vai afastar você do seu sonho, Paulo Henrique. Não é assim não. Então a gente tem um caminho para a gente percorrer. Inclusive eu falei há pouco que nós vamos passar por algumas estradas. Essas águas desse rio, ele vai encostar em algumas estradas que é inevitável. Que nós não podemos deixar de parar ali para conversar e pensar. Porque você quer viver outra relação igual você já viveu? Você quer viver uma relação de falta de amor? Você quer viver uma relação com dor de amor? Porque não existe dor de amor. Né? Se amor não dói, se amor não fere, se amor não faz sofrer. Exatamente. Gilde, o amor só tem isso aí. Se é amor, é incondicional. Muito obrigada, Paulo Henrique. Então vamos lá, gente? Então vamos pensar o seguinte, tá? Acenando para vocês, meus queridos. Então vamos pensar assim. Se eu quero viver o amor, mas as minhas relações anteriores ou a relação que eu estou vivendo agora, se é uma relação que está me fazendo sofrer, se eu estou vivendo a falta do amor, nós vamos ter que então chegar junto aqui a essa dor. Sim, para falar do amor, nós vamos ter que passar pela dor. Nós vamos ter que nós vamos ter que ir lá primeiro, tá? E aí eu quero que você pense comigo o seguinte. Você está aqui comigo, nós estamos aqui num exercício
Obrigada. Nós estamos aqui num exercício de abertura da mente, de despertar, né, de uma expansão da consciência. Nós estamos num despertar coletivo. No momento que eu retiro um tempo da minha noite, que eu preparo um texto, que eu me arrumo para estar aqui, que você também vem, você vem de encontro a isso. Você vem desejoso a viver isso em sua vida. Você não precisa me contar a sua história, mas eu já entendo que você está sintonizado com essa frequência, não é mesmo? Então, vamos entender por que se todo mundo quer, eu quero viver, o que eu estou fazendo então de errado que está fazendo com que eu não viva esse amor ou que está me afastando desse amor cada vez mais e mais? Porque é isso que acontece sim, tá? A primeiro ponto para a gente pensar, eu andei colocando umas coisas nos stories esses dias, né? E aí eu li algumas coisas, outras eu tomei nota, outras dá para eu colocar, fazer até uma outra live, que tem muita coisa rica no que eu li, no que eu escutei. Eu falo até escutei porque... Boa noite para vocês, meus queridos. Vamos entrando aí. Nós estamos mergulhando nas águas do Rio Amor. Então... algumas pessoas colocando nessa, eu não quero sofrer mais. Por que o amor é tão sofrido? Oi, Patrícia, minha linda. Vamos entrando. Por quê, né? Por que o amor é tão sofrido? Por que a experiência do amor que nós temos é tão dolorosa, não é verdade? E aí nós chegamos onde? Veja que nós estamos dentro do rio, tá? Nós estamos dentro do rio, né? O afluente do Rio Amor. E a gente vai de encontro a algumas estradas. Então, a primeira estrada que a gente está indo, passando por ela, não precisa pedir permissão para entrar, meus queridos. É a entrada, boa noite, querida, linda do meu coração. É a estrada que vai nos levar a essa dor. E aí, então, a gente chega no trauma. Nós precisamos falar do trauma. E aí, oi Dani, que bom, minha linda, alegria, né Dani, depois de tanto tempo, pra mim também, uma alegria enorme, o coração tá grandão aqui de estar aqui com vocês, gente, pra mim é maravilhoso, assim, viu? Maravilhoso. Tem gente aqui que tá aqui pela primeira vez, tem gente que já estava comigo das outras, vamos entrando. Então é o seguinte, então nós estamos falando aqui que se eu quero viver o amor, eu tenho que entender por que eu tô fazendo as coisas para viver essa relação e eu tô sofrendo. Por que tá doído? Se o amor não dói, não é mesmo? Disseram para mim, se é amor não pode doer, se é amor não pode fazer sofrer. O meu tá fazendo, tem alguma coisa errada aqui. Não é mesmo? Então aqui por aqui que a gente vai... Ô Wellington, eu não sou seu amor. Vamos deixar as coisas bem claras, tá bom? Não vamos misturar não, para não fazer bagunça. Isso aqui é muito sério. O que a gente faz, o que a gente fala, fica gravado, tá? Vai, que bom, Dani, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Nós vamos chegando... E aí a gente precisa chegar lá no trauma. Daí você pode falar para mim, quando eu tô escrevendo o texto, eu sempre escrevo lá, daí eu falo assim, o que a pessoa pode me perguntar depois disso, né? Aí eu escrevi assim, e se a pessoa disser... Mas, Cláudia, eu não tenho trauma, eu não lembro de nada que eu possa dizer que foi algo traumático e que me deixou tão impactado a ponto de emperrar minhas relações todas. Isso é o que você pensa. Isso é o que você pensa porque eu jamais também podia imaginar que eu tinha um trauma de infância. Mas primeiro vamos entender o que é trauma? Vamos entender primeiro que para você passar, para você ter um trauma, para ir dentro da sua alma, do seu coração, ter vamos pensar, essa consequência desse trauma, que é essa dor profunda, você não precisa ter presenciado os horrores de uma guerra, você não precisa ter vivenciado uma situação pesada de preconceito, de racismo. Você não precisa ter presenciado uma cena brutal de violência. Nada disso precisa acontecer para você ter um trauma.
É claro que tudo isso vai gerar um trauma. O que a gente tem que entender e ter muita clareza que, por exemplo, um fato pesado que aconteceu com você na infância, esse fato não é o trauma, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o fato não é o trauma. O trauma... Pois é, né, gente? Eu sei que tem pessoas que vêm aqui na curiosidade, não é mesmo? Tem gente que vem porque não tem o que fazer, né? Então vê lá alguém ao vivo e fala, ah, deixa eu entrar, não é mesmo? Então, assim, quem não tiver alinhado aqui com o meu propósito, com a minha energia, com o que eu tô fazendo aqui, não vai ficar. Isso aqui é um espaço, a minha casa, o meu Instagram é uma conta aberta? Sim. Mas eu olho isso também, eu não tenho ninguém para fiscalizar, não existe uma equipe, eu sou a minha equipe, mas eu estou muito atenta a tudo, muito atenta a tudo. E além disso, eu trabalho com energia sutil. Eu não só leio você, eu sinto você. Então, da mesma forma que você está aqui convivendo comigo, que você está me lendo, que você está acompanhando os meus inscritos, que você acompanha meu feed, que você já está no meu canal também, que você me escuta, me ouve, você também já está trabalhando com energia sutil. E você já está percebendo muita coisa que antes você não percebia, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque isso não acontece, não é só comigo, não. Isso é com todo mundo, tá? Vamos voltar, porque o moço ali me tirou do prumo de novo. Mas faz parte, quando eu venho pra cá, eu sei que eu tenho que estar preparada para o que eu possa escutar aqui, o que eu possa ler, não é mesmo? Então vamos lá. Então é o seguinte, vamos entender o trauma. O trauma não é aquele fato pesado que aconteceu comigo na infância. O trauma é o que aquele fato causou em mim. Isso é o trauma. Muito obrigada, Edu. Fico muito feliz de saber te escutar. Então o trauma é o que eu senti. Só que muitas vezes, na maioria delas, a gente nem imagina que tem um trauma. Como é que a gente faz pra gente... Boa noite pra você também, Sandro. Acenando pra vocês, meus queridos. Como que a gente faz pra identificar um trauma, uma coisa que eu vivi na infância? Eu não vou ter lembrança. Eu vou hoje aqui, como eu disse, eu vou colocar muitas chaves nas suas mãos. Como você tá aqui, sentindo a minha energia, a sua alma já tá conectada com a minha... Você vai sentir aí dentro, o que você sentir mais forte, você pode ter certeza que alguma coisa disso que eu falei está ressoando com a sua alma e ela pede que você esteja atento, tá bom? Bom, então vamos lá. Aqui só para você entender, uma situação assim. Um bebê, ele tá chorando, tá? E aí ele chora... Ele quer que a mãe o retire do berço. Vamos pensar, oi Silas, oi Ivo, vamos entrando, oi Thalia, vamos entrando, meus queridos, sejam muito bem-vindos, a gente está começando. Então vamos pensar assim, tem um bebê chorando no berço, tá? A mãe tá ali, ela tá assoberbada, envolvida com umas coisas e outras coisas, ela não pode pegar o bebê chora, 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 chora. Vamos entender... que o fato de essa mãe não pegar o bebê naquele momento que ele chora, principalmente se é recorrente, se acontece uma e outra vez, e um dia, mais outro dia, e semanas e meses, repetidamente, isso vai gerar um trauma. O chorar e a mãe não pegar não consiste no trauma, só para você entender. Mas o que esse bebê sentiu já gerou um trauma dentro dele, que ele vai crescer sem entender. E aí nós vamos caminhar com esse bebê daqui a pouquinho. Obrigada, Vitor, muito obrigada. É muito cuidado. Aqui tem cuidado com tudo. Vamos entrando, meus queridos. Então, outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Quando nós somos... um bebê, vamos pensar, quando nós somos criança, né? Todas as pessoas, nós temos duas necessidades que são básicas e fundamentais. A primeira é a necessidade da ligação. Então, nós sabemos disso, você sabe disso, já deve ter lido sobre isso. Um bebê, tá? Um bebê tá no berço, você pode trocar a fralda, você pode cobrir, agasalhar, dar mamadeira.
Se você não tocar nesse bebê, ele morre. Se você em momento nenhum tocar e carregar esse bebê ao colo, ele vai morrer. Mesmo que ele esteja cuidado, trocar fralda, cobrir, porque o bebê, ele precisa de uma ligação. Ele precisa de um contato físico. Muitas vezes quando o bebê chora e a mãe o coloca ao seio para amamentar, esse bebê não quer o leite. Ele quer contato. Ele quer ligação. Muitas vezes, inclusive, a mãe coloca o bebê ao seio e ele dorme, não é? O bebê quer contato, todos nós queremos contato. Para você entender, então, que a primeira necessidade nossa é a da ligação. Então, quando esse bebê está ali chorando uma e outra vez, isso já gera um trauma. Ele está pedindo, me coloca em seu colo, é como se ele falasse. Entenda também que quando a mãe coloca o bebê ao colo, quando ela se liga com ele, ela está se conectando ao cérebro desse bebê. Ela está equilibrando o cérebro desse bebê. Por isso que um bebê que fica chorando e que ninguém está ali para pegar e carregar, ele fica estressado. Ele está soberbado com os sentimentos. Ele pede ligação e ele não recebe, entende? É o alimento que ele precisa, é a nutrição que ele precisa. Daí esse bebê cresce sem entender que tem um trauma gerado por causa disso. Esse bebê vira um adulto que vai atrair uma relação de codependência. Entende? Entende aqui o nosso percurso? Que é bem minucioso, é uma linha muito fininha, mas que a gente precisa ter muito cuidado para transitar por ela. Sabe por quê? Porque essa mãe que não pegou o bebê, ela fez isso por maldade? Claro que não. Inclusive, se essa mãe soubesse eu sou mãe, né? Boa noite, Márcia. Eu sou mãe, inclusive assim, se eu soubesse disso, se essa mãe soubesse disso, ela certamente pegaria esse bebê de primeira. Mas a gente não tem acesso a essas informações, não é mesmo? Tudo isso que eu estou falando com vocês é dentro da física quântica. Foi quando eu decidi chegar às raízes da minha dor, para eu poder buscar o que estava acontecendo na minha vida. E eu precisei chegar dentro de tudo isso para eu começar a entender. E eu estou aqui passando para vocês, para que você possa chegar às suas raízes, à sua dor. Por mais difícil que seja isso, por mais difícil, doloroso que seja fazer isso, né? Porque é um reabrir de ferida, né? Muitas vezes ferida que a gente nem se dá conta de que tem, não é mesmo? A outra necessidade é a necessidade da autenticidade. Então, oi Rodrigo, oi Everaldo, oi Marcão, vamos entrando, meus queridos. Então é o seguinte, esse bebê aí, então, ele não teve o contato da mãe, ele não teve essa ligação, vários e vários dias, gerou esse trauma, tá? Daí ele vai crescer, ele cresce sem autenticidade. Como assim? Porque para sobreviver no mundo... Exatamente. Para sobreviver no mundo, nesse mundo que a gente vive, né? Em que a gente, na verdade, nós somos todos meninos feridos. O que a gente quer é ser amado, é ser respeitado, é ser valorizado, não é mesmo? E aí só o que acontece? Quando você tem essa ferida grandona que foi gerada por esse fato, essa ferida que a gente chama do trauma, você cresce sem autenticidade. Aí você começa a fazer o que o outro quer que você faça, não é? Você começa a ser quem o outro espera que você seja. Sabe por quê? Porque você acredita que dessa forma você vai ser amado.
Você acredita que fazendo tudo que o outro quer, você vai ser enxergado, você vai ser visto. E aí a gente erra de novo sem saber que está errando. Erra porque perde a nossa autenticidade, a gente deixa de ser quem a gente é. E aí acontece o de mais grave que pode acontecer com todo ser humano. A gente se desconecta da gente mesmo. Sim, eu não sou eu não, eu já não sou eu mais, eu faço o que o outro quer. E eu passo a falar sim, eu só falo sim, eu não sei falar não. Se eu tiver que falar não, eu morro, eu sofro horrores, eu não consigo falar não. Se eu falar não e ele der as costas, se eu falar não e ele não me olhar nos olhos. E aqui quando eu falo, exatamente, Edu. Se eu falar não, quando eu falo ele, entenda esse ele, alguém da família. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada. Eu sou de Minas. Mas não vamos aqui comigo não, senão eu me perco do texto, tá bom? E aí então, só para você entender que... Nossa Senhora, gente, bati o pé aqui. Peraí. Só para você entender então, esse eu, essa pessoa, né, esse ele aí, ele não, eu tô fazendo tudo o que ele quer, pode ser um parente próximo, parente distante, alguém que mora comigo, alguém com quem eu convivo, tá? E que aí eu deixo de ser eu mesma. Então, outro ponto pra gente pensar, então, só para você entender é o seguinte. Se esse trauma foi gerado, né? Esse trauma foi gerado, ele tem... sabe quando uma árvore, ela tem as suas raízes, né? Então, esse trauma, ele se ramifica na mãe também, né? Porque nós conseguimos absorver na convivência, principalmente mãe e filho, né? A gente passa tudo para filho, né? E aqui eu não estou falando de genética, eu estou falando de emoções, tá? Eu estou falando de epigenética, tá? Então eu estou falando de algo mais profundo. Estou falando de passar as dores, tanto que a gente carrega as nossas dores dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E quando você começa a ter consciência disso, por que é importante ter consciência? Porque você pode começar a chegar lá, na sua alma, onde tem aqui dentro um trauma que foi gerado por um fato. E aí eu vou contar uma história para você de um dos meus mentores. Ele faz um trabalho, o trabalho que ele desenvolve, ele é um médico, tá? Ele é um médico psiquiatra. E ele faz um trabalho dentro de hospitais, voltado em hospitais, trabalhando especificamente com a questão do trauma. Porque o trauma, se ele não é tratado, nós sabemos que... Tá bem, Edu, tá bem, aguardo você voltar. Se o trauma não é tratado, ele pode desencadear em vícios, doenças mentais, problemas mentais, não é mesmo? Então ele conta a história da vida dele. O primeiro trauma dele que aconteceu, eu vou contar para você, tem a ver com essa ligação aí com a mãe. Ele tinha 2 meses e a mãe, com medo dos nazistas matarem o bebê, né, o filho, matarem, né, ela decidiu pegar o bebê e entregar num gueto. E explicou lá onde que tinha uns parentes, numa cidade perto ali, e pediu que aquelas pessoas do gueto entregassem o bebê, o filho dela, para os parentes, né? E eles levaram o bebê para os parentes, né? Que é esse o meu mentor, né? Desse curso do que eu fiz. E então, ele fala assim, que foram 6 semanas. Então, assim, quando tem a cena, né, que ficou gravada na cabeça dele... É ele com os bracinhos chorando, querendo a mãe, porque primeiro que ele já estava escutando, né? Ele já estava sentindo a guerra, os ataques, né? Ele já estava sentindo tudo aquilo, então ele já estava em estado de estresse constante, em estado de pânico, de medo constante, né?
E aí então ele tem que se afastar da mãe, é outra ruptura, né? Teve a do parto e tem outra ruptura. E ele fica sem ver a mãe durante 6 semanas. A mãe, ele conta, né? Que a mãe fala que foi o pior período da vida dela, o mais doloroso, com certeza. É o que eu digo, é o que eu disse aqui. Uma mãe jamais vai querer fazer um filho sofrer. Uma mãe jamais vai deixar um filho chorando intencionalmente, não é mesmo? Claro. É indiscutível que existe um amor incondicional de uma mãe para um filho. Eu sei porque eu sou mãe. Então, é importante que a gente entenda isso, porque quando você chegar ao seu trauma, num primeiro momento, para que você não se volte contra a sua mãe. Porque se ela não pôde pegar você naquela hora, com certeza ela sofreu também. Ela vendo o bebê chorando, o filho dela chorando e sem poder pegar, não é mesmo? Imagina na dor dessa mãe, tá ali numa guerra, ela não sabe se vai ver esse filho novamente, ela não sabe o que vai acontecer com ela, com ele, e é o vínculo que ela tem maior de amor, ela faz como proteção. O bebê entende como proteção, gerou um trauma que ele carregou e ele passou para os filhos. Depois ele teve outros traumas e ele foi começar a tratar. Oi, meus queridos Adilson Silva, Sônia, ei, Luma, minha linda, vamos entrando, meus queridos. Então, para a gente entender, quando você começa a ter clareza do que acontece, você se sente mais compassivo com a sua dor, com a sua história, e com a história dos outros que estão relacionados com o seu trauma, que nesse caso aqui não foi intencional. Existem traumas que são gerados, claro, né, em extrema violência, em situações adversas a essa, que são diferentes, não vou falar delas aqui não, é só para você entender. Eu tenho também, teve um fato que ocorreu na minha infância que ocasionou um trauma em mim. E eu cresci moça, adulta e tive filhos. Ninguém nunca me falou disso, gente. Eu não sabia. E eu estava aqui vivendo a minha vida, dando o melhor de mim e não entendendo. Depois você acompanha lá no YouTube, minha linda. Tá travando, né? E sem entender o que estava acontecendo comigo. Mas a partir do momento que eu mergulhei nesses estudos, no primeiro momento é impactante, né? É impactante porque você está lidando com a sua história. E aí, logo depois, aquilo é assim, é libertador, né? Você respira aliviado e diz, puxa, é isso, né? Porque quando você chega ao seu trauma, ao que gerou o seu trauma, maravilha! Porque o passado você não pode mexer, ele aconteceu, causou um trauma em você, que hoje é um trauma que afeta toda a sua vida, afeta mesmo. Afeta a saúde física, mental, afeta os relacionamentos, afeta a situação financeira. Mas existem caminhos, existem estratégias, existem técnicas que a gente pode fazer no presente que mexe nesse passado. Eu tô arrepiando, gente. Que mexe nesse passado para reconfigurar essa história aqui. Porque o trauma, ele não aconteceu, não foi lá dentro do berço. O trauma aconteceu aqui dentro, entende? Tá? Bom, eu tô trazendo da forma mais didática possível para que você entenda, tá bom? Para que eu sei que eu tô falando aqui de coisas que talvez você não tenha escutado nesse momento, né? Mas você com a mente aberta, eu tenho certeza que alguma coisa disso aí vai entrar, como eu te disse, algumas chaves dessa você já vai começar a guardar e elas vão ser muito importantes para você no seu crescimento e para você manifestar esse amor que você tanto deseja, que nós desejamos e merecemos. Então é o seguinte, tá? Então nós estamos falando aqui, já contei a história, né?
E aqui a questão da autenticidade é outra necessidade que nós temos. Por que essa outra necessidade da autenticidade, como que ela vai refletir na nossa vida? O que ela vai repercutir? Oi, Fábio, oi, Carlos, vamos entrando, meus queridos. Como é que isso vai repercutir na nossa vida? Você quer ser bonzinho demais. Aí você vai ver o que encaixa para você, tá bom? Eu tô falando aqui várias situações e você vai ver o que encaixa para você. E o que encaixar para você, guarda que isso é chave. Chave poderosa para você começar a avaliar isso. Porque você só vai viver o amor quando você enxergar tudo isso que eu tô te falando aqui. Senão você não vai viver, não. Senão você vai viver uma história, um repeteco. Uma história que você já viveu, uma história que você não é valorizado. Uma história de balança assim, ó. Que você dá muito, não recebe nada. Você recebe migalha, ainda fala obrigada. Você não pode nem falar nada, você tá pisando em ovos, porque se você falar alguma coisa, você tem medo da pessoa brigar com você, você não tá fazendo nada errado, né? Não tem isso, tá? Porque você perdeu a sua autenticidade. Você não é você se desconectou de você. Isso é muito grave, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Por isso que é importante demais que você agora, ao fazer esse resgate, que você busque o seu eu, a pontinha desse fio que tá lá dentro, como uma ponta de balão. Sabe quando o balão, quando ele tá, às vezes você soltou a mão e ele tá indo, daí você vai lá e depois, tá, Edu? Porque agora não dá para se eu responder sua pergunta privada, me perco do texto, tá bom? Quando terminar meu texto, eu abro mão para pergunta. Se você tiver aí, eu te respondo, tá? Então, você tá vendo lá o balão, né? Aí o balão tá subindo, aí você vai... Ai, peguei a pontinha. Então, você tá fazendo... Quando você for encontrar, quando você for fazer o resgate da pontinha do seu eu, vai com amorosidade. Vai com muito cuidado, vai com muito jeito. Tenha paciência. É isso. É isso aí. É o que eu tô falando, Alencar. Enquanto você não chegar na dor, no que causou o trauma, e começar a fazer o resgate de você, de si mesmo, não adianta, gente. Não adianta querer insistir em sair para encontrar um amor, ir para balada para encontrar alguém. Você vai encontrar alguém para jantar, para balada e para sua cama. E no dia seguinte, sabe o que vai acontecer? Corre o risco de acontecer isso, tá? Isso não é a Cláudia falando aqui. Gente, nada que eu tô falando aqui é opinião, tá bom? Tudo que eu tô falando pra vocês é muito estudo, é muito livro, é muito curso, é uma imersão, um mergulho em estudo constante, de noite, pra eu poder entender a minha vida, pra eu poder reconfigurar a minha vida, tá? Então, assim... Tudo que eu estou falando com você é fundamentado nos princípios da física quântica, tá? Então tenha muito cuidado com tudo que eu estou te falando. E aquilo que ficou mais forte quando eu falei, presta atenção nisso. Já é um sinal. Não existe acaso, nós sabemos disso, tá? Bom, então é assim, né? Você está fazendo tudo que a pessoa quer e aí você vai ao mesmo tempo você não dá conta de ficar sozinho, porque existe um buraco, uma carência que vem lá da infância que você nem sabe, não é mesmo? Então o que você tá? Numa busca constante de parceiro. Eu quero companhia. Eu não dou conta de ficar sozinho. Ficar sozinho para mim é uma constatação de que eu não tenho valia, de que eu não valho nada, de que ninguém quer estar perto de mim. Então eu vou sair, eu vou pra balada, eu vou sair, eu vou entrar no Tinder, eu vou me encontrar, e vai nessa ilusão. Ei, Márcio, ei, Silas, meus queridos do dia a dia, carinho enorme por vocês, viu? E vai pra balada numa ilusão, achando ali que naquela balada, que no Tinder você vai encontrar o amor da sua vida. Esquece, porque não vai. Não vai. Corre o risco de você achar a pessoa muito interessante. Aqui vamos falar dos dois lados. Porque o homem, eu me relaciono com o homem, tá?
Então vamos pensar, se eu tô numa situação dessa, eu não tô, gente, mas eu preciso dar exemplos, porque eu sou professora. Eu entendo que o exemplo... Hoje mesmo eu estava ensinando uma aluna a gramática e eu falei para ela, eu vou te começar pelo exemplo, e foi muito fácil. Eu estou falando da Malu aqui. Malu, depois ela vai assistir. Então é o seguinte, vamos falar aqui do exemplo, tá? Eu me relaciono com o homem, tá? Então eu estou aqui... Eu acho que eu já estou pronta para viver o amor, eu estou me preparando para viver o amor, ok? Então eu vou sair para balada. Aí conheci o cara lá no barzinho, a gente conversou, primeira conversa. A gente conversou ali. E aí então, nossa, achei que tem uma afinidade total comigo. Primeira conversa, hein, gente? Achei que tem uma afinidade total comigo. Numa primeira conversa, você fala o melhor de você, não é mesmo? Né? Ah, o que você gosta, o que você faz, né? Bom, e aí então, o que aconteceu? Dali os dois saíram lá, foi pra casa dele, foi pra casa dela, sei lá, e eles transaram, passaram a noite juntos. O que vai acontecer, gente, na maioria dos casos? Isso é a neurociência que explica. Na manhã seguinte, corre o risco da moça estar apaixonada e do cara ter nojo, por causa do que a gente elimina no momento ali da transa. A mulher é diferente do homem, não preciso falar isso, né? Mas dentro da neurociência, quando você vai entender, aí você consegue, às vezes, entender por que eu transei com o cara e ele sumiu. Então, vamos pensar o seguinte... Você precisa realmente, você está tão precisada de uma companhia, então o buraco está muito grande, a ferida está enorme, vamos chegar lá dentro para tratar, abrir, porque esses fatos que eles ocasionam traumas, eles não ficam cravados, vamos pensar assim, no físico. Uma cicatriz no corpo, com o tempo ela vai sumindo, não é? Mas as da alma não somem, não. O que a gente pode fazer é ir lá e com muito cuidado chegar e tratar, tá? Então, quem tá aqui comigo fica, porque eu vou dar dica para homem, para mulher, para não ficar fazendo as coisas erradas. Senão, o que eu chamo de errado? Aqui não é julgamento de valor, não. Quando eu falo de fazer as coisas erradas, é você achar que você está indo tão direitinho no caminho, e aí você faz uma burrada e põe tudo a perder. É o que eu contei agora aqui no exemplo. Não. Oi, Basílio. Oi, José. Não é assim, tá? Existe um caminho. Se você se você pular etapa, se você pegar atalho para chegar a esse amor, você não está dando conta, então a gente tem que parar e incorporar o eremita do tarô, sabe? Ficar bem quietinho mesmo, recluso, enxergar, por que tá doendo tanto? Eu não tenho valor, não? O que em mim que me incomoda tanto que a minha presença me deixa desassossegada que eu preciso estar com alguém? Você só vai encontrar alguém maravilhoso para viver uma relação recíproca e verdadeira, meu caro, minha cara, quando você estiver feliz na sua companhia. Quando você já for um sol radiante. Quando você... Não, Dani, mas nós estamos aprendendo. Vamos pensar, não fala isso não. Fala assim, eu estou aprendendo. Ai, que bom que eu fiquei sabendo disso hoje. À medida que eu ia tendo acesso às chaves, eu ia falando para mim. Eu não é pensando, puxa, por que eu fiz isso assado? Não. Que bom que eu tenho acesso a isso. Que agora eu sei o caminho. Então, quando eu falo fazendo a coisa errada, não é julgamento de valor. Não tô falando que é errado a pessoa que sai pra balada, encontra o cara e vai e transa. Não, quem sou eu? Cada um com seu cada um. Cada um que tá nessa sala representa um universo. Cada um que está aqui quer algo diferente. Eu sei o que eu quero pra mim. Então, se tem alguém aqui nessa sala que tá querendo amanhã sair para ter uma companhia para jantar, não vou condenar e dizer que ele tá errado, não. É o que ele quer fazer. Se ele quer só uma companhia para um jantar, eu particularmente acho que jantar sozinha num restaurante é maravilhoso, adoro também fazer isso.
escolher um vinho de entrada, às vezes até comer a sobremesa antes porque não tem regra. Ali a regra é ser feliz na noite comigo, me arrumar para mim, linda, maravilhosa, e vou na minha luz, sem precisar de estar ali, se eu tô preocupada quem tá olhando para mim, se eu tô sozinha, se isso e aquilo, se eu vou... Não! Sou eu comigo, é um mimo que eu tô fazendo para mim, eu quero comer ali aquela truta, eu vou comer um creme brulee, pronto, saí, tomei um vinho, uma experiência maravilhosa, noite agradável, de preferência volto até a pé. É isso. Quando você estiver nesse ponto, sabe o que vai acontecer? Nós atraímos por ressonância. O princípio da vibração fala isso. Aí você está emanando uma energia de tanta confiança, de tanto amor por si mesmo, né? Que você, do nada, você vai esbarrar em alguém, sabe? Assim, um esbarrão. Oi, tudo bom? Te machucou? Não, tá tudo bem comigo. E joga sua bolsa no chão. Tá tudo bem? Posso já? Não, tranquilo. Daí você começa a conversar com a pessoa, né? É tipo assim, tá bom? Só pra você saber. Então, primeiro você se prepara. Na hora que você se preparar, não precisa Tinder, balada. A pessoa vai chegar tão pertinho de você que você vai lembrar de mim, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. E aí eu tava dizendo, então, né? Quando você perde a sua autenticidade... Deixa eu voltar, que tem gente que entrou depois. Se você está entrando agora, atenção, atenção, para quem está entrando agora, lá no meu canal no YouTube, eu vou colocar a live lá, assim que acabar. Então vai lá e acompanha, porque é um conteúdo muito rico, independente da sua idade, se você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos. Confere esse texto depois, confere essa live depois. Independente se você está solteiro, se está casado, você está divorciado, viúvo, seja lá qual for o seu status, você tem que passar por essa live. Eu tenho certeza, tá bom? Obrigada, meus queridos, muito obrigada. Então, é assim, existem duas necessidades básicas que todos nós nascemos com ela lá da infância. Boa noite para você também, Armindo. Tô repetindo aqui porque eu vou puxar, senão tem gente que tá aqui que vai perder, tá? Que vai se ficar perdido. A primeira, então, é a necessidade de ligação, essa necessidade que o bebê tem de estar aqui, sabe, no peito da mãe, tá? Quando acontece isso, o cérebro dele está conectado com o cérebro dela. E se a mãe não pega esse bebê quando ele chora, dá um desequilíbrio cerebral. Por isso que afeta a parte neurológica também, tá? Isso é comprovado, tá bom? Quando você estuda o trauma é muito mais do que você vai pensar assim, tomou um couro ali na rua, foi ridicularizado na escola. Você tem que entender o que isso vai causar dentro de você, tá bom? E aí então a autenticidade você perde porque você cresceu não recebendo essa ligação. Você não teve essa ligação ali da sua mãe, do seu pai, novamente. Não tem que culpar a pessoa, a mãe, o pai, o seu ente ali querido, o seu parente que não trouxe você para essa ligação. Não é isso, não. Ninguém faria isso. Um pai e uma mãe jamais faria isso. O amor de um pai e de uma mãe é incondicional. Tá? Então é importante também que você tenha esse olhar compassivo, tá bom? E aí você perde a sua autenticidade, você vai aceitando qualquer coisa, não é? E aí muitas vezes você entra numa relação, pode acontecer, que você se apaixona, aquela coisa assim, sabe? Que é um boom assim, nota, apaixonei com a pessoa, é o físico, é o contato físico, a gente está conversando, a gente está saindo. Primeiro encontro já transou com a pessoa, com o cara. Aí pronto, aí vai, casou, estão juntos. Depois de um tempo você fala assim, eu estou julgando várias situações. Você vai ver qual delas representa uma chave para você. Aí você fala assim, nossa, mas a pessoa mudou tanto. Essa pessoa não era assim não. Quando a gente casou, não era assim não. Mudou tanto, não mudou nada. Só que você não deu tempo para vocês se conhecerem. E eu vou ensinar aqui hoje como é que você faz isso, tá bom? Eu vou ensinar como que você faz
Você não precisa? Você está desesperado para encontrar alguém? Você está desesperado para casar? Então, também é para fazer você pensar. Porque se você está desesperado para casar, para arrumar alguém, para ter uma companheira, para ter um companheiro, lamento informar, você vai atrair alguém para fazer você sofrer, para manter no lugar onde você está, no lugar da dor. Você não vai conseguir tratar seu trauma. Além disso, você pode aí, vamos pensar como consequência pior, você vai se fechando cada vez mais nessa falta de autenticidade, que você está cada vez mais deixando de ser você, você entra num estado depressivo. Você já se perdeu de si. Gente, a pior coisa que pode acontecer é um ser humano se desconectar dele mesmo. Isso é gravíssimo. Isso é dolorosíssimo. Tá? Bom, então, quando a gente... Aí você entende por que você atrai uma relação de codependência, não entende? E numa relação de codependência, como nós atraímos por ressonância, por vibração, é claro que se eu estou atraindo alguém para viver uma relação de codependência, as minhas energias estão em desequilíbrio. Todos nós temos a energia masculina e feminina dentro de nós. Se eu estou atraindo nesse momento alguém para viver esse tipo de relacionamento, as minhas energias estão em desequilíbrio e a dessa pessoa também. Eu não vou sair desse lugar. Eu vou trocar de parceiro e vou continuar. Aí fico 6 meses, fico 1 ano. Não vai dar certo. Aí chega num ponto que fica aquele limite, sabe? Chega no seu limite que você fala, eu vou terminar, que eu tô sofrendo demais. Isso quando a pessoa consegue terminar. Porque tem alguns que não conseguem. Tem alguns que reticências. Bom, então aí, quando a gente toma consciência disso, a gente entende muito bem o lugar da vitimização. Não sei se eu acho também tão cruel alguém chegar e falar, eu sempre me coloco no lugar do outro, né? O coração, a alma do outro é um território tão frágil, não é mesmo? Então a gente não deve julgar ninguém, né? Mas você já pensou assim, né? Alguém chega e fala, pare de se fazer de vítima, né? Sai do lugar de vítima. A pessoa nem sabe o que é isso. Você sabe que tem 3 estados em que nós passamos por eles? Eu fui saber disso quando eu estava fazendo meus estudos da física quântica. Existem 3 estados: vitimismo, o empoderamento e o estado da rendição. O vitimismo é o estado onde se encontra 90% da população. 90% da população. Isso é comprovado estatisticamente. São as pessoas que vivem na mente, que vivem preocupadas. Boa noite, André, para você também. A moça aqui agradece. São pessoas que vivem constantemente preocupadas, estressadas, angustiadas, aceleradas. São pessoas que vivem na mente, são as pessoas que estão dentro do vitimismo, elas não sabem, tá? Por isso que você não pode falar e fala, sai do vitimismo, não é assim não, é um processo. Então eu não tô aqui, eu tô aqui, não é para, novamente, não é para deixar você pior do que você tá, muito pelo contrário, eu tô aqui para ajudar você a despertar. E se você se enxergar nesse lugar, é você entender que tem como sair daí e passar para o próximo nível, o empoderamento. Você só vai conseguir acessar esse próximo patamar, esse próximo nível, quando você passar pelo seu trauma. Porque depois de passar pelo trauma, quando você passa a noite escura da alma, vamos pensar assim, que você vai na sua dor, você vai viver um pouco como um eremita, mais recluso, mais sozinho, porque você está se encontrando, está fazendo um resgate de si mesmo. Aí você já começa a enxergar, poxa, eu não tenho que ficar aceitando tudo. Quer dizer que eu posso falar não? Eu não tenho que ficar falando só sim? Eu vou falar não. Eu quero falar não, eu vou falar não. E se a pessoa não quiser conversar comigo, ok. Eu não preciso, eu converso comigo.
Se eu tiver que ferir os meus princípios, minha integridade, ferir o meu auto-amor, eu não tenho que estar com essa pessoa, gente. Isso é tortura. Eu quero que você entenda isso, meu querido. Isso não é vida. Você achar que você está uma pessoa, que ela te coloca num lugar que você não cresce, uma relação que é sofrida e dolorosa, que aqui dentro só faz sangrar, e você quer manter, você quer ficar nesse lugar falando assim: eu estou fazendo tudo o que eu posso, eu sou tão boazinha, eu não sou valorizada. Meu querido, minha querida, você está fazendo papel de vítima. Oi, Musdep, as suas luas me encantam, adoro acompanhar as suas luas, viu? Tá aqui também alguém que é uma conexão fortíssima com a lua. Vamos entrando, meus queridos. Tá? Então, guarda que é outra chave muito poderosa, tá bom? E aí você vai atrair relação de codependência, uma atrás da outra, e vai passar talvez a vida inteira nesse lugar. Você não precisa disso, ninguém precisa disso. Mas você precisa enxergar isso. Quando você enxergar isso, aí você já está começando a mudar alguma coisa em seu cérebro. Uma pequena mudança que você faz em seu cérebro, da forma como você vê, ela repercute de uma forma grandiosa. Automaticamente, outras conexões neurais são formadas e elas se conectam a outras, elas se associam a outras. Gente, e é uma mudança enorme que começa a acontecer na sua vida. A gente não vê, né? Que tá tudo dentro, é igual energia. Mas, novamente, são dados científicos e eu agradeço muito aos meus professores de tudo isso que eu tô aprendendo. E agradeço você por estar aqui comigo, compartilhando de todo esse conhecimento para você levar também para a sua vida, tá bom? O conhecimento, se eu entregar para você essas chaves, você pegar todas elas, colocar na estante no seu quarto e você só bate o olho nelas, você acorda, bate o olho, você vai dormir e fala assim: gente, a Cláudia me deu algumas chaves, né? Pois é, não fiz nada com elas. É o livre-arbítrio, tá, gente? Só o fato de eu te falar isso aqui não quer dizer que você vai conseguir a transformação na sua vida que eu consegui na minha, não. Você tem que dar os seus passos, você tem que fazer os seus movimentos. Só ter as chaves representam o conhecimento. Então, você quer uma vida diferente? Você quer viver um amor que você não viveu? Igual as pessoas colocaram pra mim: ah, eu já fui traído, eu não quero mais relacionar, eu fui traído. Pois eu te garanto que você vai atrair uma relação que você não vai ser traído. Você vai atrair uma relação, se é isso que você deseja, você vai atrair. Existe um caminho para chegar lá. Mas existe um caminho para chegar lá. Não é pozinho, pirlim, pimpinho, varinha mágica. Não. É um processo. É um processo. Então vamos com calma, tá? Vamos parando em todas as estradas. Exatamente. Muita ação massiva, né? É o que a gente fala, Vitor, que a metafísica do sofá não funciona, tá? Então, por exemplo, eu quero ter um corpo tal, bacana, saudável, ok. Eu vou ficar ali deitada no sofá, só mentalizando. Eu, Cláudia, sou saudável. Eu, Cláudia, tenho um corpo, tá vibrando na saúde. Eu sou magra e tô ali. Ei, gente, vamos entrando, Thiago, Paulo, Ney. E aí eu tô ali, deitada no sofá, não faço atividade física, me entupindo de sanduíche. Eu vou conseguir o que eu quero? A metafísica do sofá, ela não funciona. Se você associar as afirmações, o trabalho mental, com a ação massiva, que foi o que o Vitor falou aí, não tem como você não manifestar seu sonho. Eu sei porque eu tô vendo na minha vida. E eu tô aqui para te ajudar a conseguir também, tá bom? Então me segue, me acompanha, venha com a mente muito aberta, tá? É um caminho maravilhoso, gente. É um caminho maravilhoso. Quando você descobrir quando você conseguir se conectar consigo novamente,
Você vai sentir uma alegria tão grande, uma confiança. E vamos então aqui, né? Aí então você vai me perguntar assim: o que eu preciso fazer para sair daqui, Cláudia, né? Porque eu faço perguntas para mim. Eu tô nesse lugar da vítima aqui, do vitimismo. Eu quero chegar lá no empoderamento. Como é que eu faço? Tem um caminho? Tem sim. E o primeiro passo, a primeira tomada de ação é se desligar de tudo lá fora. É viver um pouco como eremita, dentro da sua casa. E eu tô falando casa, espaço físico mesmo. Você vai começar a fazer companhia para você. Sabe por quê? Porque você levou anos da sua vida em que você colocava os outros acima. Não era? Quem vive relação de codependência é assim. O outro vale mais que eu. Eu faço mais para ele do que para mim. Se bobear, eu dou a comida toda para ele ali, eu não preciso não. Só de ver ele comendo já tá bom? Só isso me alimenta? Gente, que isso? Isso não existe. Isso não existe. Isso gera uma cratera de ferida na alma. E ferida na alma... Muito obrigada, Júnior. E a ferida na alma, nós somos seres psicossomáticos, tá? Então, o que isso quer dizer? A alma adoece o corpo. Se a minha alma está ferida, o meu corpo vai sentir de alguma forma, ele vai manifestar alguma coisa, tá bom? Então fica muito atento a isso também. Lugar de codependência não é lugar para ninguém ficar. Lugar do vitimismo não é lugar para ninguém ficar. Então pronto, decidi que eu quero, estou reclusa, vou fazer, Cláudia, o que eu tenho que fazer agora? Então, cuidar de você. Você vai começar a se buscar, a cuidar de você. E tem vários exercícios. Eu vou ensinar tudo aqui, tá bom? Exercício na frente do espelho. É você olhar na frente dos seus olhos, dizer: eu amo você, eu perdoo você, eu reconheço o valor que você tem. Nos primeiros momentos, pode ser você achar que é uma bobagem fazer isso. Eu vou falar para isso para mim, olhar no espelho? Cláudio, tem umas coisas esquisitas. Ai, meu tio querido, vamos entrando aí. Cláudio, tem umas coisas esquisitas, eu vou ficar na frente do espelho falando lá: eu me amo, eu tenho valor. Você não faz ideia da força. E aqui depois você busca para conhecer a história da Louise Hay. A Louise Hay, ela é uma grande metafísica, eu tenho vários livros dela, fiz cursos dela. É a cura das doenças do corpo, né? Através do aprofundamento das questões da alma. E ela teve um câncer e ela curou o seu câncer com esses padrões mentais, tá? Então, só para você entender, quando esse exercício do auto-amor eu aprendi no curso dela, da Louise Hay. Então, você vai olhar dentro dos seus olhos e vai dizer: você é maravilhosa, você é maravilhoso, como eu te admiro. Nossa, aconteceu isso agora, foi pesado, né? Mas o que eu posso fazer para te deixar melhor? Gente, isso é terapêutico, vocês não têm ideia, isso é mágico. Nas primeiras vezes que você fizer, inclusive, pode ser que você chore. Porque você está tocando a sua alma. Sabe? Isso é poderosíssimo. E aí você faz uma e outra vez, em pouco tempo você vai começar a perceber diferença em você assim. Você vai ver que o seu porte está mais altivo, que você já anda na rua, você já não anda na rua assim, sabe? Você já anda com a cabeça mais erguida. Então você já está entrando no segundo estado. Você está entrando no estado do empoderamento. Você está equilibrando as suas energias. Você está equilibrando as suas energias. Com certeza. Ele diz assim ali, o Miranda: a fé é tudo, sempre com Deus. Exatamente, eu vou falar disso também. Essa questão da fé é importantíssimo em todo o trabalho que a gente está fazendo aqui desse despertar, tá? Principalmente, Miranda, né, a pessoa que tem muita dificuldade em estar sozinha, tá? Quando ela se conectar com ela mesma, exercício de meditação, de ficar em silêncio, né?
você se conecta com essa fonte. Fico feliz de ouvir, Miranda. Obrigada. Você se conecta com a fonte superior, com Deus, com a sua espiritualidade, com seus ancestrais. É maravilhosa essa conexão, gente. Aí sabe o que acontece? Você não se sente mais, você não vai sentir nunca mais o que carência não vai existir. Você se sente tão amado, você se sente amado por Deus. Você acorda, depois de você rezar ali, você entrega seu dia para Deus. Você acorda tão feliz e seguro que você sabe que sua vida está nas mãos dele. Você tem total confiança. Você está fazendo sua parte. Você está fazendo sua parte. Não tem ação massiva? Você está fazendo a meditação, porque agora você está cuidando dos seus pensamentos, porque nós sabemos que 95% dos nossos pensamentos eles estão destruindo a nossa vida. E só 5% deles, em 5% deles que a gente vai atuar, que a gente consegue entrar, que a gente consegue mudar. E um pouquinho que você vai entrando ali nesses 5%, você transforma a sua vida. E aí então eu estava dizendo, quando você começa a estar no empoderamento, você muda, você começa a ver nitidamente. Você vai se ver no espelho mais bonito. Você vai se ver mais interessante. Aí você começa a aprender a conseguir falar não sem ser sofrido. Não tem que ser, gente. Por exemplo, minha família me convidou para fazer para acampar, tá? Gosto demais deles todos, minha família são maravilhosos, mas eu não curto isso. Eu não curto acampar, ficar dormir em barraca. Não tem nada a ver comigo. Então eu vou dizer, muito tranquilamente, não ficar sofrendo, não. Quando você está no empoderamento, você começa a equilibrar suas energias, você sabendo falar, você não está ofendendo, você está respeitando o seu lugar, o seu desejo. Seu desejo legítimo não é ir, então você não vai. Não, eu não vou. De outra vez que vocês fizerem outro programa, se eu tiver bacana para mim, se eu puder, eu vou. Ok. E tá tudo bem. E aqui não é você ficar preocupado, o que vão falar de mim, vão me criticar, esquece. E se alguém criticar você nesses processos, porque não é nem só um, a crítica que o outro faz da gente tem mais a ver com o outro do que com a gente. Entenda que cada pessoa está num momento do processo, não é? Então, se você acha que eu sempre estive nesse lugar que eu estou hoje? Não. Eu já estive nesses todos aí que eu já contei para você. Eu já estive nesses todos. Quando eu digo para você que é possível sair desses lugares no tempo certo, vivendo o processo, vivendo todas as etapas e se reconstruindo, é possível. E não só é possível, como é maravilhoso, tá aqui a pessoa. Então, falar assim, em quem você fez o teste, não tem cobaia, eu fiz em mim. E se hoje você é uma pessoa que sofreu, né? Vamos pensar aqui. Eu tive um fato pontual na minha infância, eu era um bebê, e que gerou o meu primeiro trauma. Então, se eu não tivesse cuidado disso, eu poderia hoje ser uma pessoa com depressão, extremamente ansiosa. Se eu estivesse vendo uma relação de codependência, era nítido, você perceberia. Uma coisa é o que você escuta, minha palavra, ela é carregada de energia? É. Mas outra coisa é o que você sente quando você me vê. Outra coisa é o que você sente aqui, dentro de você, ao se conectar com a minha energia. No momento que a gente tem, vamos entender, dois corpos. E quando eu falo dois corpos, eu não estou falando homem e mulher, abraçar, não. Eu estou falando de dois corpos. Quando eu tenho dois corpos aqui, quando eu tenho dois corpos aqui, que a gente deixa muito próximo, as energias elas se misturam. Tanto que eu tenho alguns exercícios que eu ensino dentro do programa, que é de manipular as energias, a questão da abundância. Como que você manipula a energia de dois objetos para você trazer abundância?
Então, para você entender que você se conecta com a minha energia, você capta, você absorve. Por isso que às vezes você tem sensação de quando você conversa com alguém, você se sente sugado, não tem? Já aconteceu isso? Às vezes alguém te liga, às vezes você encontrou com alguém na rua, 10 minutos, a pessoa te contou lá umas histórias, principalmente umas histórias ruins. Fulano morreu, fulano está doente. Você chega em casa, você está destruído. O que aconteceu comigo? Eu fui ali só comprar um lanche na padaria, encontrei fulano e voltei assim. A energia que você absorveu. Da mesma forma, tem energias que limpam a nossa. Tem energias que nos recarregam. Então, estou te entregando muitas chaves, tá bom? Isso é importante também na hora que você estiver se conectando. Mais do que escutar o que a pessoa está dizendo, você vai procurar sentir. Sinta a pessoa. Procure observar todos os gestos que ela faz. Olhe nos olhos dela enquanto ela está falando. Isso não é no primeiro encontro, não. Depois eu vou falar aqui, vamos lá então, porque eu já pulei aqui um pouquinho. Mas então nós estamos falando do empoderamento, que nós estamos equilibrando essas energias, não é verdade? E aí o que acontece? Aí você começa a ficar também consciente dos seus pensamentos. Você começa a ficar consciente, inclusive daqueles pensamentos que não são bons, que você vê chegando assim na sua mente. Não vou conseguir isso não. Será que isso é para mim? Aí, quando você está nesse processo do empoderamento, quando você percebe que está chegando, você não vê, né, gente? Eu estou fazendo assim, tá? Tem umas metáforas, umas figuras de linguagem. Então, você está vendo o pensamento chegando, você não vai conseguir isso, não. Aí, você vai na memória e fala assim, não, peraí. Eu posso, eu vou. Estou disposta a fazer o que for possível. Entende? Aí, você está no estado de empoderamento. Então, você começa a ter consciência dos pensamentos ruins. Quando você está lá no vitimismo, você não tem. E a maioria das pessoas não vai conseguir chegar ao empoderamento, quiçá na rendição, que é o último. O que é o estado da rendição? É quando você já está manifestando seus sonhos, entendendo que nós não manifestamos nada sozinhos, que existe uma força criadora maior. Eu entendo como Deus, a espiritualidade, meus anjos. Oi, Paulo. Ei, Fausto. Vamos entrando, meus queridos Heraldo, Jones. Você pode entender que é o universo, seus anjos, seus guias e mentores espirituais, né? Você pode entender que é o universo. E aí, nesse estado da rendição, você começa a manifestar. É quando você manifesta algo físico, um objeto que você quer, um carro, uma casa, um amor. Alguém para viver com você, uma conexão espiritual. Aquela relação maravilhosa de Oi, Jones. Oi. Aquela relação maravilhosa de amor recíproco e verdadeiro, né? E aí, então, você, nesse estado de empoderamento, você começa, claro, a mudar os seus hábitos. Você está cuidando de você, né? E aí você começa a mudar seus hábitos. Você já escolhe, você tem clareza do que você não quer e do que você quer. Você tem clareza de quem você quer ser e de quem você não quer mais ser. Você enxerga, eu já fui essa pessoa assim. Eu já fui assim assado lá atrás. Mas eu não vou ser mais assim. Eu agradeço tudo que eu aprendi. Todas as histórias são aprendizado. Eu cresci, eu evoluí, me tornei uma pessoa melhor. Então pronto. Agora não, agora eu sou outra pessoa. Agora eu consegui me resgatar a minha essência. Agora eu estou conectada comigo. Então agora, pronto, acabou. Não existe limite. Esse aqui é o bacana. Não tem limite mais para nada. Porque quando você está nesse estado, você se sente tão amado e protegido por Deus.
Você se sente tão alinhado com todas as energias, você se enxerga conectado ao todo. E como tudo é ressonância, nós atraímos por ressonância, você vai entender assim, não, agora eu estou fazendo tudo direitinho. Eu estou vibrando aqui no amor, eu estou fazendo tudo para mim desse jeito. Se eu estou me nutrindo de amor, aqui os meus vórtices de energia, os nossos chakras, aqui dentro é o amor que está espalhado, perpassando todos eles. O meu chakra do plexo solar, que é onde concentra aqui o nosso brilho pessoal, o nosso poder, as energias já estão equilibradas. Eu já não preciso ficar preocupada, sair para conquistar uma pessoa, eu não quero isso. Conquistar uma pessoa, isso é tão vazio. Não, eu estou manifestando o amor da minha vida. Isso sim. Entende a diferença? Bom, então, e aí é assim, né? Quando você tá aí já